Olá, bem-vindo. Eu sou Haroldo Maranhão. Este é o canal Vejam os Sinais, mas dentro desta série Vejam os Sinais eu também tenho esses vídeos em que eu trato das coisas que nos dizem respeito até que o Senhor venha, até que Ele venha, não é? Algumas coisas aparecem literalmente na Bíblia, coisas que devemos fazer até que Ele venha, e outras, por óbvio, pelo contexto, elas dão esta ênfase de algo que vai acontecer até que Ele venha. E este conteúdo ele é muito importante para nós que estamos aqui, então você que acompanha esses vídeos, eu que estou compartilhando, nós que temos interesse na agenda dos últimos dias, isso tudo diz respeito àquilo que nós devemos esperar que aconteça nos últimos dias, aquilo que de alguma maneira vai nortear a nossa oração, vai nortear a nossa vida, nossas decisões, o que nós observamos, né, na vida diária e ao redor. Esse conteúdo, então, acerca do que acontece, né, acerca dos últimos dias, quanto às cidades, a esperança, né, para as cidades, aquilo que a gente pode ter como expectativa sobre cidades, é um tema interessante, porque a Bíblia nos fala acerca da justiça do Senhor quanto ao juízo. Então, aqueles que foram lavados pelo sangue do Senhor Jesus, sobre eles não estão destinados para a ira do Senhor não cairá sobre os que são deles. O Senhor não destrói o justo com o ímpio. Há um princípio de cobertura, de proteção espiritual que o Senhor tem sobre os seus, embora saibamos que na grande tribulação cristãos serão mortos pela sua fé, teremos os mártires, mas é um tipo de morte que glorifica ao Senhor. Eles não morrem no juízo, eles morrem pela sua fé. Eles são presos, tanto quanto vários irmãos ao longo da história da igreja sempre foram presos, torturados, mortos, como a gente lê ali aquela galeria dos grandes heróis da fé, na segunda parte do capítulo 11 de Hebreus, no final fala justamente acerca daqueles que morreram por sua fé, que derramaram sangue para que o evangelho chegasse até você e até a mim. Então isso vai acontecer na grande tribulação, mas a destruição pelo juízo não, porque nós não fomos destinados para a ira. O Senhor vai guardar os que são dele, que estiverem vivos e salvos durante a grande tribulação, mesmo que passem fome, passem sede, mesmo que passem e que sofram com o calor do sol, eles serão guardados e serão livrados e estarão, como a gente vê no capítulo 7 de Apocalipse, diante do Cordeiro, saciados, supridos, pastoreados pelo Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então o juízo ele vem sobre os ímpios, os que rejeitam o evangelho, e eles vêm proporcionalmente à sua impiedade, à sua iniquidade. Da mesma forma serão julgados principados e potestades. Há juízo que vem sobre o mundo espiritual, porque o mundo espiritual será julgado, o próprio Satanás, o anticristo, o falso profeta, o Satanás e a própria morte enquanto ser espiritual também será julgada. Mas há juízo também para as cidades, e o Senhor da mesma maneira ele trata com justiça. O juízo do Senhor é justo. Quando o Senhor propôs na lei olho por olho, dente por dente, muita gente acha isso algo, que cruel. Não, o Senhor colocou desse jeito justamente para a proteção na retribuição da ofensa. Olho por olho é um olho por um olho. Então, normalmente, se alguém ferir o olho, nos filmes que a gente vê, no conceito de vingança que a gente tem, alguém iria quebrar a cara do outro. Um dente quebrado, o outro iria talvez estourar a boca inteira do cara. Então a vingança, a justiça, a retribuição e a reparação asseguravam de que se foi um olho é só um olho, se foi um dente é só um dente, não pode passar. Então mesmo quando o Senhor fala de vingança e de retribuição, ela é justa quando é feita pelo Senhor. É por isso que o Senhor diz que minha é a vingança, eu retribuirei. Nós erramos a dose, nós erramos a mão na fúria, na ira, muitas vezes, da nossa carne, por querer justiça e reparação, retribuição de algo que foi feito. O Senhor, ele diz que dele a vingança, porque ele pesa, inclusive, não apenas o que foi feito de uma maneira exterior, mas ele pesa o coração. Ele é o justo juiz. Então ele diz, por exemplo, a palavra de Deus nos revela aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 20 a 24, passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito elas se teriam arrependido com um pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo.
Então é interessante porque o Senhor trata a cidade como se tivesse uma personalidade para o juízo. Eu não sei exatamente se isso diz respeito aos habitantes da cidade, a forma como vão ser julgados pela forma como a cidade tratou, ou se o principado que age, existem principados, né, que agem sobre cidades, sobre nações, a gente sabe disso, isso é um assunto para outro tempo talvez, mas é claro que há uma atividade espiritual diferenciada em nação para nação, pecados nacionais são diferentes, pecados aí de cidades e de estados e de reinos são diferentes, porque há atividades demoníacas distintas ocorrendo, ou se é sobre as próprias pessoas, então a forma de julgar as pessoas ímpias é inclusive de acordo com aquela prática das cidades onde elas estavam, onde elas viveram, onde elas praticaram as suas más obras e a contribuição que elas deram acerca disso. É por isso que o Senhor também vai julgar os governantes, porque os governantes, eles têm peso espiritual de juízo sobre si pela maneira que governaram. É por isso que essa questão de discutir governos e de se levantar para depor um governo ou para jogar todo o coração para eleger um governo não é o nosso papel, porque senão nós nos tornamos coparticipantes dos pecados deles. O nosso papel é de orar por eles, o nosso papel é de exercer cidadania e votar e fazer a nossa parte, não é isso? Procurar fazer da melhor maneira, mas quando nós nos tornamos então envolvidos nessas questões de governo, eu acho que é um papel que nós temos que ter muito cuidado. A minha maneira de ver, eu sei que tem irmãos que creem diferente, mas eu vejo que tem muitos irmãos que se envolvem como se fizessem parte. Não é uma boa postura. Nós temos que nos envolver com o reino, com os assuntos do reino, com os temas do reino que são muito mais altos do que as questões de governos locais. O nosso papel é orar por eles, abençoá-los, todos eles, os que você gosta, os que você não gosta, os que você elegeu, os que você não elegeu, aqueles que você entende que fazem coisas, abomináveis ao Senhor. Quem julga é o Senhor. Mas talvez a população vai ser julgada dessa maneira. Há um outro texto interessante para eu fundamentar o que eu estou trazendo. Está lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 14 e 15. Se alguém não vos receber, quando o Senhor Jesus enviou os 70, lembra? E de 2 em 2, e eles era para entrar nas cidades e ficar hospedados nas casas e fazer a obra. Se alguém não vos receber e nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. O Senhor julga então as cidades, inclusive de acordo com a maneira como receberam o Evangelho, como rejeitaram o Evangelho. As cidades cada vez mais têm se levantado para proibir a pregação do Evangelho, para tirar a oração, para intimidar cristãos. Cada vez mais o mundo está mudando e o mundo está virando anticristo. Percebe que coisa sutil? Tudo que diz respeito ao Evangelho de Jesus Cristo começa a ser rejeitado, rechaçado, impedido, paralisado, perseguido, condenado, tipificado como crime, inclusive. Então as nações, as cidades, os reinos estão todos se levantando cada vez mais contra o Evangelho de Jesus Cristo, porque cada vez mais estão permeados pelo sistema do anticristo, cada vez mais estão permeados pelas trevas, cada vez mais estão abraçando o sistema do mundo, o sistema de Satanás. Muitos conscientemente estão fazendo isso, outros de uma maneira talvez confusa, com a sua mente confusa, aceitando as versões que são publicadas e divulgadas pelos formadores de opinião nas mais diversas camadas de governo ou de influência social no mundo em que nós vivemos. O fato é que o juízo virá para estas cidades de uma maneira justa, segundo a justiça do nosso Senhor, que julga com justiça. Veja que nos dois casos, nos dois textos, o Senhor traz o dia do juízo, até que ele venha, porque é ele que vem para julgar, é ele que vem para estabelecer o juízo, não somos nós. Mas o que eu entendo então é que ainda há alguma esperança para as cidades aonde nós estamos. O Senhor não iria destruir Sodoma e Gomorra se tivessem ali 50 justos, como nós vemos naquele texto de Gênesis, em que Abraão está falando com Deus e Deus se revelou que ia destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão fala então acerca da quantidade de pessoas que havia naquela cidade, e veja que enquanto havia 50 justos, o Senhor não destruiria Sodoma e Gomorra por amor àqueles justos. A Bíblia não nos diz qual era a população de Sodoma e Gomorra, para que a gente pudesse tentar fazer um cálculo de quantos crentes existem hoje no mundo. Quantos crentes hoje estão realmente fiéis no mundo? Somos nós que impedimos o juízo, você sabia disso? Na verdade, o Senhor, muitos pensam que o Senhor vai nos tirar daqui, porque nós somos amados e nós não podemos passar por sofrimento.
Sim, nós somos amados. Sim, o Senhor nos guarda muito de muito sofrimento, porque muitos de nós merecemos coisas muito piores pelas nossas obras, mas a sua graça nos alcançou. Mas o fato é que o Senhor, para estabelecer juízo e para destruir o mundo, ele precisará retirar os que são dele, porque não haverá mais justos o suficiente para retardar o juízo. Então, na minha maneira de compreender, um dos motivos acerca do juízo é que o Senhor vai retirar os que são dele, sim por amor, sim para guardá-los, sim para cumprir a sua palavra, mas entre outros aspectos, pelo fato de que para o Senhor destruir o mundo, como fará? Não seria justo, segundo a justiça do Senhor, que estes justos comprados por alto preço estivessem aqui. Precisamos ser removidos e retirados, e aí a gente pode discutir se é efetivamente o arrebatamento, se vamos ser livrados aqui no mundo, em algum outro lugar, para onde o Senhor possa nos levar, pouco importa. O fato é que, de alguma maneira, muitos de nós seremos poupados e livrados desta pior hora da história da humanidade, como a conhecemos. Para encerrar, então, eu digo, o que nós temos que fazer, então? Há um texto do profeta em que o profeta nos diz que nós devemos orar pela paz na nossa cidade, para onde fomos levados cativos, né? Para que, havendo paz na nossa cidade, tenhamos paz também. Eu vou deixar aqui depois nas observações do vídeo. Claro que ali o Senhor estava falando com o seu povo, com os desterrados, com os exilados, com aqueles que foram postos para fora da sua terra, mas por figura nós somos hoje estes. Nós não somos daqui, nós somos forasteiros, estamos de passagem por esta terra, por esse planeta. A nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Senhor nos retirar e nos buscar. Mas eu creio que a decisão de orar pela paz na nossa cidade traz com que nós tenhamos uma oportunidade de contribuir para que haja um menor juízo nestas cidades. É uma inferência minha. Nós devemos orar pela nossa cidade. Até quando? Até que o Senhor venha. Devemos orar pelos governantes da nossa cidade. Até quando? Enquanto estivermos por aqui. Nós temos esse papel de sermos abençoadores, de sermos proféticos e de obedecermos a palavra que nos está tão claramente revelada, né? Não abrace demais a sua cidade, não abrace demais os governantes, não se envolva demais com estas coisas. Os nossos assuntos são do reino de Deus. Nós temos uma revelação mais alta, mais profunda, mais poderosa e mais abençoadora. E é esta a nossa função enquanto estamos aqui. Esse é o nosso chamado. Nós precisamos agir desta maneira em nome de Jesus. Até quando? Até que Ele venha. Eu fico por aqui hoje, espero você numa próxima, se Deus quiser. Deus abençoe. Reflita sobre isso, pense sobre isso, deixe o Espírito Santo falar ao seu coração. Como eu digo sempre, esta é a minha opinião. Deus abençoe.